Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 19 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso frio devocional diário. Muito frio em BH, mas glória a Deus, estamos aqui. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus hoje, iniciando aí uma nova caminhada, né? Iniciando aí um novo livro. E eu sempre indico para aqueles que estão atrasadões aí na maratona que a oportunidade de colocar em dia é exatamente quando inicia um novo livro, né? Às vezes está tão atrasado que é melhor deixar para trás ali aquilo que você não conseguiu chegar e iniciar novamente. Então, hoje vamos falar de Juízes, capítulo 1, 2 e 3. O livro de Juízes é mais conhecido aí por contar a história de Sansão, que nós vamos chegar nela daqui a pouco, mas tem muita coisa boa de Deus em Juízes. Eu quero começar meditando em Juízes no capítulo de número 2, do versículo 2 até o versículo 3, que diz assim: E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Interessante fazer aqui um contexto geral. O livro de Josué, o último que nós lemos, você há de se lembrar que ele inicia com aquele famoso texto de Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: se meditar na minha lei de dia e de noite, tendo cuidado de fazer, então prosperará no seu caminho. Já Juízes começa diferente, falando: olha, por que você não fez o que eu falei para você lá no passado? Ou em outras palavras, por que você não fez o que eu falei lá em Josué capítulo de número 1? Por quê? No livro de Josué nós destacamos a obediência. Falamos muita coisa sobre obediência, porque de fato o povo de Deus obedeceu a Deus naquele momento. Porém, no livro de Juízes, a narrativa muda um pouco de cenário. Ela começa a mostrar, então, a desobediência. Parece que Josué terminou pregando a obediência, né? Lembra como é que Josué finalizou o livro dele? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Não, é isso mesmo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu confundo com crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué disse. E parece que os israelitas não ouviram muito ali as instruções de Josué, e já no início de Juízes aqui já começa a desobedecer. É claro que a gente precisa entender que houve um tempo, né, houve um período entre Josué e Juízes ali. Alguns historiadores vão falar em torno de 40 anos, um pouco mais. Mas, inclusive, esse número 40 vai aparecer várias vezes aqui no livro de Juízes. Parece que era uma maneira arredondada de contar os anos. Mas qual é o ponto? O ponto é que se passou um tempo depois de Josué e Juízes, o livro de Juízes continua sendo o livro que vai narrar ali a desobediência. Vamos ver, e eu quero fazer aqui uma introdução geral, já dentro desse versículo, que parece que, assim como o versículo 8 do capítulo 1 de Josué direcionou todo o livro, parece-nos que esses versículos que eu li agora há pouco, e talvez alguns anteriores a ele, vão ser o resumo aí do livro de Juízes. O que nós vamos ter aqui no livro de Juízes que está nesse versículo? Primeiro, a desobediência tem repercussões drásticas, né? O versículo 2 começa dizendo, né, Deus perguntando para eles: vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? O pecado e a desobediência, ela deixa marcas por todos os lados. Toda parte nós vamos nos deparar com as marcas do pecado. Não precisa ir muito longe, né? A gente pode olhar a nossa própria vida, olhar ao nosso próprio redor, e nós vamos ver as repercussões drásticas do pecado. O pecado, ele sempre produz consequências muito ruins, sejam o pecado de maneira natural, como natureza humana, seja o pecado obstinado, cometido até por pessoas que conhecem a palavra de Deus.
O ponto é que o pecado ele sempre deixa marcas muito drásticas. Ontem, se eu não me engano, ontem ou um desses dias nessa semana, eu disse sobre a irmã que falou com o pastor assim, pastor, o diabo é muito poderoso. O pastor falou, o diabo eu não sei, mas o pecado é. O ponto é que nós temos um inimigo e esse inimigo ele se manifesta em todos os lugares e mostra a sua força. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver isso de forma muito evidente. Algumas pessoas eles até nem gostam muito do livro de Juízes porque ele escancara a nossa natureza de uma maneira muito límpida, muito nítida. Nós conseguimos ver o quanto nós somos muito parecidos com os homens que estão relatados aqui no livro de Juízes. Então, a primeira característica, esse versículo fala sobre isso, que a gente vai perceber então é que que a desobediência traz repercussões drásticas. Segundo aqui, é que mesmo as dificuldades são formas de Deus moldar o seu povo. O versículo 3, ele vai dizer o quê? Portanto, agora digo a vocês que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O que nós vamos ver no livro de Juízes é que até mesmo esses adversários, eles foram didáticos para o povo de Deus. Deus se utilizou destes inimigos, né? Deus se utilizou dessas dificuldades para moldar o seu povo. Pedro é prova disso, né, gente? Pedro é prova exatamente clara de que Deus ele usa as dificuldades da nossa vida, até mesmo os pecados que cometemos, Deus utiliza de maneira didática. Deus nos ensina algo por meio dessas dificuldades. Eu me lembro, eu não sei se o meu irmão eu acho que até vi ele aparecendo por aí, mas eu estava agora fazendo um devocional aqui, nesse segundo ponto, né, como que as dificuldades moldam o povo de Deus. Eu estava me lembrando da época em que eu tinha uma fábrica, né, isso há muitos anos atrás, eu fechei essa fábrica em 2008, mas durante 10, sei lá, talvez um pouco mais, um pouco menos de anos aí, eu trabalhei, eu fui dono dessa fábrica de bolsa de couro de mulher. E como foi difícil esse tempo, gente, muito difícil em todos os aspectos, né? Financeiramente, claro, principal repercussão, mas sem dúvida também como relacionamentos, enfim, todas as áreas, todo tipo de dificuldade que você possa pensar. E uma das frases que nós usávamos, né, muito eu, meu irmão, até a Flávia também, minha branca, a gente trabalhava junto, né? A gente falava que a fábrica era uma faculdade, né? A gente brincava, que faculdade cara, né? Porque foram idas e vindas muito, muito grandes. E a gente brincava também falando que era uma grande semente. Mas olhando para trás e olhando para os dias de hoje, eu posso afirmar para vocês que cada uma daquelas lutas foram tão importantes para nós, tanto para mim como para minha esposa e também para o meu irmão, tá aí, a minha cunhada participou, minha mãe, toda a família envolvida, né? Meu filho, foi muito didático para a gente. Então, o ponto é que certamente as lutas e dificuldades, elas não estão por acaso. Deus conduzindo todas as coisas, Deus fazendo todas as coisas de acordo com a sua vontade, inclusive Deus se aproveitando dessas lutas e dificuldades e até mesmo permitindo que adversários, como foi o caso aqui, né, ele falou, olha, esses adversários vão ficar aí porque eu vou moldar vocês através desses adversários. Então até Deus permitindo esses adversários é uma maneira didática, é uma forma de Deus nos formar. Então, talvez para você que está aí no olho do furacão hoje, quando eu estou dizendo isso aqui, isso pode não fazer muito sentido para você. Mas eu posso dizer para você que certamente Deus vai estar usando essas dificuldades. E você sabe, você mesmo poderia contar seu testemunho aí e dizer exatamente que é assim que acontece. Bom, primeira coisa que nós vamos ver no livro de Juízes, quanto o pecado tem repercussões drásticas. Segundo, mesmo as dificuldades são formas de Deus moldar o seu povo. E, em terceiro lugar, o que você vai ver em Juízes é que Deus não abandona o seu povo. Por isso,
o tema do devocional hoje é a misericórdia de Deus, exatamente para destacar esse aspecto do caráter de Deus que está tão presente no livro de Juízes, a misericórdia de Deus. Paulo, em Romanos 8, ele tem um ensino teológico que é muito precioso para todos nós. Ele diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus. Algumas pessoas até falam, mas lá Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. É verdade. Para aqueles que não estão em Cristo, eles continuam separados de Deus, mas aqueles que estão em Cristo, eles não podem ser separados do amor de Deus. O que nós aprendemos com isso? E aqui tem uma chave, né? Vou usar um termo aí que eu tenho dificuldade de usar às vezes, mas não consigo encontrar nesse momento palavra melhor para definir, mas um segredo aqui, uma chave importante quando a gente fala sobre a misericórdia ou o caráter de Deus é que a nossa confiança, a nossa esperança, e isso precisa diferenciar os crentes nesse tempo. A nossa confiança, a nossa esperança não deve ser no nosso caráter. Se nós confiarmos e se a nossa esperança for o nosso próprio caráter, nós vamos ter problema. Mas a nossa esperança e a nossa confiança está no caráter de Deus. E quando a gente olha Deus aqui com esse povo, o povo vai, o povo volta, o povo vai, o povo volta, o povo obedece, o povo desobedece, o povo obedece, o povo desobedece. Mas tem uma coisa em comum: Deus está sempre presente para livrar o seu povo. E essa mensagem não pode sair do nosso coração. Deus está sempre presente para livrar o seu povo. Seja por meio mais extraordinários, como nós às vezes esperamos, através de um milagre, através de uma ação sobrenatural de Deus, seja em coisas aparentemente insignificantes. Deus, ele está sempre, em todo o tempo, atuando em favor do seu povo, e é isso que a gente vai ver no livro de Juízes. Bom, resumo aí final para a gente poder orar. Qual é a moral da história? A moral da história é a moral do livro de Juízes. Deus é misericordioso, já que o tema é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso mesmo diante da desobediência do seu povo. Deus não vira as costas para o seu povo porque o seu povo é desobediente. Na verdade, ele sabe, né? Ele conhece o seu povo, ele me conhece, ele conhece você, ele sabe que nós somos rápidos em nos desviar do caminho dele. Ele sabe que nós somos rápidos em ser obstinados pelo pecado, em sermos vencidos pelo pecado. Ele sabe disso, mas ele continua, mesmo assim, ele continua sendo misericordioso, ele continua nos amando, e essa mensagem é que nós temos que carregar conosco. Qual é o desafio do Léo para essa sexta-feira? Para essa sexta, eu já estou amanhã, para essa quinta, né? Qual é o desafio do Léo para essa quinta? Confiança. Continue confiando em Deus. Continue sabendo que a desobediência traz consequências ruins. Talvez você está colhendo aí alguns frutos dessa desobediência. Tudo isso Deus usa para moldar a sua vida, e com certeza Deus jamais vai te abandonar. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai, nós aprendemos nesta manhã em Tua Palavra um pouco da Tua misericórdia, um pouco do Teu caráter. Nós nos apoiamos no Teu caráter e não no nosso mesmo, porque sabemos que se dependêssemos de nós mesmos, certamente nem aqui estaríamos. Mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade nos cobriu e nos conduziu até aqui. E por isso nós te agradecemos. Pedindo, meu Pai, que o Senhor continue se derramando de forma poderosa sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para perceber que muitas vezes o Senhor está nos formando e nos forjando, mesmo sem os nossos olhos verem. Ajuda-nos a perceber isso, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.